Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar em movimento hoje aqui para falar sobre a prática e os benefícios da caminhada nórdica. Você conhece essa modalidade? Com esse nome, eu também não conhecia até pouco tempo atrás. Até que um dia eu estava fazendo uma corrida de montanha, que para mim era muito mais uma caminhada do que uma corrida, quando eu vi uma mulher ali numa marcha vigorosa usando 2 bastões para ajustar os movimentos. E aí eu fui saber que essa era a tal da caminhada nórdica. E hoje, para falar conosco mais sobre esse assunto, nós temos 2 convidados: a Luciane Duarte Rosa, que é educadora física, instrutora de caminhada nórdica pela Federação Espanhola de Nordic Walking. Luciane, bom dia para você, muito obrigada por estar conosco. Bom dia, Cássia. Bom dia, professor Rafael. Bom dia aos ouvintes. E eu agradeço essa oportunidade de divulgar a caminhada nórdica, essa E tão maravilhosa. já estou super curiosa para saber tudo a respeito desse assunto. E como a Luciane mencionou, estamos também com o professor Rafael Batista, ele que é professor da Escola de Ciências da Saúde e da Vida, da PUC do Rio Grande do Sul. Professor, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Então, eu quero começar aqui com as definições, quero saber do que se trata. Luciane, você que é instrutora de caminhada nórdica, explica para a gente como é essa modalidade. Bom, a caminhada nórdica ela utiliza bastões, né? Seria uma caminhada normal, porém usando os membros superiores. Ela utiliza 2 bastões que são próprios para isso, né? Eles foram fabricados, né, para essa modalidade especial. E a caminhada nórdica ela trabalha o corpo inteiro. Esse é o grande benefício, né? E é o que nos leva a potencializar a caminhada comum, né? Caminhada normal, utilizando os membros superiores e poupando muito os membros inferiores. E quando que a caminhada nórdica entrou na sua vida? Porque parece que a gente não está há muito tempo falando sobre isso no Brasil, né? Pois eu conheci a caminhada nórdica na Alemanha, né? Eu fiz uma viagem para a Alemanha e vi que lá as pessoas usavam bastões em diversos lugares, assim, até no metrô mesmo. Me chamou a atenção e eu voltei para o Brasil, comecei a pesquisar por aqui e vi que não tínhamos, né, nada sobre isso. E de repente encontrei na Universidade Federal um projeto de extensão, né, de caminhada nórdica. Aí eu tive a ideia, né, de contatar com eles, fiquei nesse projeto aí durante 7 meses ali, onde eu tive um contato maior, né, comecei a entender como funcionavam os bastões, apesar de que esse projeto era voltado para idosos com doença de Parkinson. Mas aí eu senti a necessidade de me aprofundar mais na caminhada nórdica em si, né? Não só na parte de reabilitação, e fui procurar uma formação. Encontrei na Espanha, né, na caminhada na Federação Espanhola, que nos deu uma assistência, assim, um respaldo incrível, né? Nos deu mais do que a gente foi buscar, né, nos cursos. E, bom, voltei apaixonada por essa modalidade, que é super inclusiva, né? Todas as pessoas podem utilizar. E a partir dali eu comecei a trabalhar com os alunos direto, né? Eu dou aula individual e em grupos. Muito bacana. Quero ouvir agora do professor Rafael Batista um pouco mais de uma questão que foi mencionada aqui pela Luciane, que é os pacientes com Parkinson, pessoas que têm Parkinson, se beneficiando da prática dessa modalidade. Até porque o professor é coordenador de uma pesquisa e está investigando os efeitos da caminhada nórdica em pacientes que têm Parkinson. Quais são os achados desse estudo? No que essa modalidade ajuda essas pessoas, professor? Muito legal. Na verdade, a pesquisa ela já terminou, né? Nós já desenvolvemos o projeto, o estudo já foi publicado num periódico e justamente ele foi publicado num periódico europeu, né? Da área das ciências do esporte e do exercício, porque como foi muito bem mencionado, essa é uma modalidade mais popular na Europa, né?
nos países nórdicos principalmente. Então, realmente, aqui no Brasil não tem muita prática, né, dessa modalidade e, consequentemente, não existem muitos estudos sobre esse tipo de atividade física. E, para mim, como cientista do movimento humano, esse tipo de exercício físico se apresentou como uma excelente oportunidade de se avaliar, né, os seus efeitos em diferentes situações, né? Como a Luciana bem comentou, é uma atividade que envolve membros superiores, membros inferiores, né? Então é uma maneira diferente de se locomover com bem mais grupos musculares, né, do que uma caminhada normal. E a gente teve como objetivo nesse estudo, então, verificar qual seria o impacto desse tipo de exercício em pacientes com doença de Parkinson, né? E o que a gente descobriu é que, de fato, do ponto de vista da biomecânica da caminhada, esse tipo de exercício traz muitos benefícios. Ele melhora muito o que a gente chama de parâmetros espaço-temporais da caminhada. Então, o comprimento de passo do paciente, a largura de passo, a velocidade com a qual ele caminha, a frequência de passos que ele dá durante a caminhada, todos esses parâmetros melhoraram com esse tipo de exercício, o que é muito bom para o paciente. E quando a gente fala na prática da caminhada nórdica por pessoas com Parkinson, né, até considerando o que avaliou essa pesquisa, a gente está falando de uma prática com qual periodicidade, com qual regularidade? Olha, na educação física a gente costuma dizer que o ideal é que uma atividade seja realizada pelo menos umas 3 vezes por semana, né? Não sei se a Luciana concorda com essa frequência enquanto treinadora, mas a maioria das evidências sugere, né, que a gente faça pelo menos 3 vezes por semana. O melhor é com mais frequência, né? Se a gente puder acumular 30 minutos de exercício físico todos os dias, de intensidade moderada, vigorosa, seria o melhor, né? Mas 3 vezes por semana já é uma boa frequência. E Luciane, conta pra gente, 3 vezes por semana a pessoa faz essa caminhada nórdica ali com os bastões durante quanto tempo? Olha, pois eu trabalho muito com pessoas portadoras da doença de Parkinson, né? E é muito assim maravilhoso ver como eles se beneficiam, porque eles têm geralmente problemas na coluna, né? Eles têm muitos têm a coluna projetada para frente, então o bastão ele ajuda, né, a pessoa a melhorar a postura. Eles têm freezing, né, que é um congelamento na marcha, e o bastão ajuda muito porque ele dá uma cadência, né, ele estimula o cérebro do paciente. Inclusive, tem essa dissociação da cintura escapular, cintura pélvica, né, que é muito importante, porque eles têm essa rigidez muscular, principalmente em quadril, né, e a caminhada ela traz isso, o membro superior para um lado e o membro inferior para o outro, né? Ele tem um jogo de cintura, a gente diria, né? Isso é muito importante para o paciente com Parkinson. E no meu trabalho, realmente, o ideal seria, né, como tu perguntou, 3 vezes por semana, e alguns pacientes eu tenho que acompanhar eles, porque eles têm dificuldade de marcha, não conseguem muitos sair para a rua sozinhos, né? Então, eu faço trabalho individual com eles e alguns outros que já têm autonomia, eles aprendem a caminhar e depois fazem a caminhada sozinhos ou acompanhados de um familiar. E aí cada sessão é o quê? 40 minutos, 1 hora? Pois é, o Parkinson, eles possuem um nível de fadiga, assim, eles cansam mais que a gente, né, que não tem Uhum. Parkinson. Então, a gente procura fazer até em 50 minutos, no máximo, porque eles já, né, começam a sentir cansados. O que, Então, o aliás, não ideal é pouca seria... coisa também, 50 minutos, né? Porque daí a gente tem um aquecimento, né, daí caminha, depois tem um alongamento, então, dentro desse tempo. E aí, para quem não tem Parkinson, né, pessoas que não têm essa condição, aí é um tempo um pouquinho maior essa sessão. Bom, pois é que aqui no Brasil, na realidade, a caminhada nórdica ficou com esse ênfase mais assim de reabilitação, né, através Aham. desses trabalhos da URGS e da PUC.
Mas na Europa, a caminhada nórdica é usada mais assim para adulto jovem, para fazer caminhadas mais vigorosas, como tu falou, e Hum, até mesmo para treinamento de atletas, assim, que tem algum problema de membro inferior, está em recuperação, né, para treinar de uma maneira um pouco mais forte, mas com menos impacto nos membros inferiores. E a gente daí treina, podemos fazer trilha, né? Podemos fazer uhum. trekking, o pessoal usa muito o bastão e usa a técnica da caminhada nórdica, porque o bastão, a gente não vai usar ele na vertical, né? Vai usar ele mais diagonal para que ele nos dê um impulso. Então, se a gente tem um impulso que nos leva para frente, né, a gente tem uma performance melhor, até no trekking, nas lombas, na subida, né? O bastão nos joga para frente. Né? Isso é um ganho até às vezes para essas corridas de trekking, né? O pessoal usa para ter uma performance melhor. Então, tem muitos usos, né? Dentro da caminhada, a gente pode direcionar para o foco do objetivo do aluno, E do perfil do aluno também. Eu do queria que você me perfil. ajudasse, Luciane, a visualizar isso, porque eu estou me lembrando da mulher que eu vi lá na caminhada de montanha, fazendo caminhada Sim, nórdica, e ela com os 2 bastões, e o que me surpreendeu é que ela era muito ágil, ela fazia isso sim. rápido, era uma caminhada acelerada, não era uma caminhada, assim, ritmo passeio Uhum. não. E aí você falou agora dessa importância de ter os bastões um pouco mais na diagonal. Me Isso. ajuda a pensar como seria então esse movimento. Tem essa alternância entre membros superiores e membros inferiores e o bastão mais na diagonal, é isso? Sim, porque a caminhada nórdica é impulso, né? Se não Uhum, tem impulso, a gente está trabalhando com uma bengala, porque daí o bastão na vertical ele não te dá impulso para nenhum lugar, né? Então a gente precisa desse impulso e também usar o braço contrário com a perna, né? Ou seja, como eu te falei, a dissociação. Cintura escapular para um lado, cintura pélvica para o outro, como os animais caminham, né? A gente não vai levar o braço e a mesma perna, né? Porque daí a gente chama a caminhada robô. E não é natural, né? A caminhada nórdica uhum. é uma caminhada natural, que a gente usa esse movimento natural. Porque se tu pensar quando tu está caminhando sem bastão, o teu braço vai sempre contrário à perna. Né? E no bastão a gente vai usar isso, é essa técnica, né? Bastão e a perna contrária, como os animaizinhos caminham, né? Naturalmente. Quem está nos ouvindo, achou interessante, quer saber como começar? Tem alguma restrição, professor Rafael Batista? Tem alguém, algum público que não pode fazer? Ou o que a pessoa precisa fazer antes de começar a se dedicar a essa prática da caminhada nórdica? Essa é uma excelente pergunta, né? Principalmente para quem está nos ouvindo e deseja iniciar a atividade. Qualquer exercício físico, quando ele vai ser iniciado, né, por uma pessoa sedentária, a medicina do esporte, as ciências do movimento, elas trazem uma série de recomendações. Então, basicamente, o primeiro passo é uma avaliação médica para verificar, né, se essa pessoa tem alguma condição de saúde que a impeça de iniciar o exercício. E eu entendo que isso vale tanto para a caminhada nórdica como para iniciar um exercício em academia, por exemplo, né? Se esse médico, normalmente um clínico geral, identificar a necessidade de alguma avaliação mais aprofundada, né, em algum aspecto cardiológico ou ortopédico, ele vai encaminhar para o especialista. E o segundo passo é uma avaliação física com um profissional de educação física, né, para justamente essa pessoa ter uma avaliação mais aprofundada das suas condições naquele momento de aptidão física. E o profissional de educação física, também identificando algum fator de risco, alguma necessidade, vai encaminhar para alguma avaliação mais específica, como um eletrocardiograma de esforço, né, ou para a necessidade de fazer alguma outra avaliação. Então, eu entendo que esse é o pontapé inicial para se iniciar qualquer tipo de exercício físico, uma avaliação médica e uma avaliação física com o profissional de educação física. E aí que entra a Luciane, que é a nossa profissional de educação física. Então a pessoa chegou, quer começar a fazer esse treinamento com você de caminhada nórdica,
tem ali a avaliação médica. O que você vai levar em conta na hora de dar as orientações iniciais para essa pessoa? Bom, como o professor falou, né, a gente precisa dessa avaliação, a pessoa já chegando com a liberação médica, né, a gente tem uma limitação que são os bastões, né, a pessoa precisa desse... a gente chama de equipamento, né? Não é uma bengala, muitos chamam bengala, né? Mas não, é um equipamento para uma atividade física. Então, a pessoa precisa do bastão. A gente tem uma dificuldade de conseguir bastão de caminhada nórdica no Brasil, né? Não temos muitas lojas, né, que tenham. A gente usa o de trekking no primeiro momento, assim, né, no aluno iniciante, que é o que a gente consegue aqui, né? E, bom, tendo o bastão, a gente já começa a ensinar a técnica. É a primeira coisa que a gente inicia, né, é ensinando essa dissociação, como eu te falei, né? A pessoa aprender a usar o bastão mão contrária à perna. É uma primeira dificuldade, né? Então, a gente acha, às vezes, que é só pegar o bastão, né? E, às vezes, tem esse impacto aí que a E é pessoa curioso, né, precisa Luciane, coordenar. porque você estava falando para a gente no começo que esse é um movimento orgânico, né? Você Sim, é um caminhar tendo movimento essa natural. alternância. Mas aí, quando dão um bastão na nossa mão e fala, então, agora faz, aí às vezes É, eu sei porque eu tenho muita dificuldade de coordenação com quaisquer exercícios. E aí parece que a gente esquece como a gente se mexia organicamente, né? porque um ato natural, né? Só que o que acontece? A gente sempre caminhou só com as pernas, né? A gente é bípede, né? Agora a gente vai caminhar com 4 apoios. Então, o cérebro da gente ele precisa se acostumar. É um movimento totalmente diferente, né? E isso é muito bom, porque estimula o cérebro também. Eu acho que o professor concorda aí que para o doente de Parkinson isso é excelente, né? Porque tu tem que pensar um pouquinho, né, para fazer essa coordenação. Então, ele tem um estímulo cognitivo também, né? É Em um outro relação, ganho. em relação, professora, a esse estímulo cognitivo, neurológico, o que que a gente pode dizer? Isso é muito interessante, realmente, o que a Luciane está trazendo. Porque hoje em dia a gente estuda muito, né, nas ciências do exercício, o que a gente chama de dupla tarefa, né? Então essa dupla tarefa ela pode envolver uma atividade física e uma atividade cognitiva, ou ela pode envolver duas atividades físicas que estão exigindo mais, né, do sistema nervoso dela, do cérebro dela e assim por diante. Então nesse caso, de fato, né, a pessoa ela vai ter que se locomover de uma maneira que ela já não está acostumada a se locomover, que é usando, né, braços e pernas e ainda por cima com o implemento de um bastão, que é um acessório que normalmente não faz parte do nosso dia a dia para caminhada. Então, isso sem dúvida nenhuma vai ativar mais áreas do cérebro, né, vai envolver uma maior atividade do sistema nervoso, e isso traz adaptações muito positivas do ponto de vista fisiológico, para o sistema neurológico desse indivíduo, tanto do ponto de vista cognitivo, mas também de toda a questão do controle neuromuscular, né, de como o nosso sistema nervoso controla os movimentos e o aparelho locomotor. Tem uma outra coisa que eu imagino que possa ser favorecida também, mas aí, professor, se eu estiver enganado, você me corrige, que é o seguinte, quando a gente se envolve numa atividade física, principalmente uma que a gente está aprendendo, né, e que é uma coisa diferente como a caminhada nórdica, você tem que pensar ali em mobilizar membros superiores, membros inferiores alternadamente, com a ajuda desse instrumento, que antes também a gente não estava familiarizado. Me parece que acaba virando quase que uma meditação ativa, porque se você ficar pensando em outra coisa, você vai errar, você não vai ter aquela coordenação. Então, é uma forma, me parece bem eficiente de você ficar no momento presente, não? Sem dúvida. O que a gente tem aí também, né, é uma questão do que a gente chama de aprendizagem motora. Toda vez que a gente vai aprender um movimento novo, né, que a gente vai iniciar uma atividade nova, a gente passa por diferentes fases da aprendizagem motora daquele novo movimento. Isso vale para a caminhada nórdica, mas também vale para alguém que nunca fez natação e começou a fazer natação agora, né?
Então, a gente vai passar por uma primeira fase da aprendizagem desse movimento, em que a atividade cognitiva é muito grande. A pessoa vai ter que realmente prestar muito atenção naquele movimento, ela vai ter que se concentrar muito no que ela está fazendo. E, consequentemente, ela acaba não tendo espaço mesmo para pensar em muitas outras coisas, senão ela se atrapalha, né? E não consegue fazer o gesto esportivo adequadamente. Com o tempo, a gente vai passando para fases mais avançadas dessa aprendizagem motora e esse movimento vai ficando mais automático, que nem aprender a dirigir, né? Quando a gente começa a aprender a dirigir, meu Deus do céu, tu não consegue nem falar com a pessoa que está do teu lado, né? Tem que estar com a concentração total no volante. Depois que tu já dirige há vários anos, né? Tu já conversa, troca a música, né? Faz um monte de coisa, faz até o que não deve fazer, né? Quando está dirigindo, mexe no celular e assim por diante. Então, o mesmo vai acontecer com a caminhada nórdica, né? Com o tempo de prática, aquilo vai ficando automático e a pessoa já não vai mais precisar se concentrar tanto naquela atividade. Aí esse componente de meditação que tu falou, né? Ele, aos pouquinhos, ele vai ficando talvez mais suave, porque a pessoa até consegue pensar em outras coisas enquanto está fazendo a atividade, quando ela já, né, aprendeu bem o movimento e ele já está automatizado. Ô, Luciano, eu fiquei pensando aqui que esse tipo de movimento ele se presta muito a pessoas que querem percorrer grandes distâncias, como por exemplo, quem resolve fazer lá na Espanha o Caminho de Santiago. Aqui no Brasil agora a gente tem também algumas práticas semelhantes nessas caminhadas de longa distância, estando ligadas ou não a práticas religiosas e espirituais. Para quem quiser, por exemplo, fazer o Caminho de Santiago e se preparar fazendo essa marcha nórdica, essa caminhada nórdica para ajudar, precisa de quanto tempo para se preparar para você? Bom, como eu te falei antes, a gente precisa aprender a técnica, né? Porque o que a gente vê, eu participo também de caminhadas e corridas de trekking, a gente vê as pessoas não sabendo usar o bastão, usando na vertical, onde tu não tem um impulso, né? Que seria o que a gente quer mesmo, né? O impulso que nos jogue para frente, que nos ajude na marcha. Então, a primeira coisa é aprender a técnica, né? Aprender a caminhar e utilizar o bastão como uma ferramenta e não como algo que vai te atrapalhar, até porque tu vai ter que carregar ele e não vai saber usar, né? E então, assim, aprender a técnica é a primeira coisa e depois, então, a gente vai fazer daí o treinamento mais físico mesmo, né? Usando o bastão, né? E usando também usando a técnica de subida, né? Para que a gente domine ele no momento que tu precisa usar mais braço e poupar mais as pernas. Como que é essa técnica de subida? Porque você falou mais cedo para a gente do impulso, né, da necessidade do Sim, impulso. Mas aí, quando você vai subir, assim, uma ladeira, um terreno mais íngreme, eu imagino que mude um pouco de figura. E aí, como que funciona? pois é, daí a gente chama o bastão duplo. Nós usamos os dois ao mesmo tempo, né? Tu usa ele diagonal ao mesmo tempo e te dá o impulso para cima. Depois tu vai de Boa. novo com eles ao mesmo tempo e vai subindo. Isso te poupa muito as pernas, né? Quando tu chega lá em cima, tu tá inteiro, enquanto o outro que foi sem o bastão, né, teve que subir levando o peso dele todo na perna. Muito bom. E é muito gostoso, né? É, É ótimo. Tô super curiosa já com a técnica, vou me aventurar, depois conto os resultados para vocês dois. E vocês me inspiraram Legal. muito, espero que tenham feito isso com os nossos ouvintes também, e imagino que isso aconteceu de fato. Luciane Duarte Rosa, educadora física, instrutora de caminhada nórdica pela Federação Espanhola de Nordic Walking, obrigada, viu, por ter estado conosco hoje aqui na CBN. E eu que agradeço essa possibilidade de passar para as pessoas, né, essa opção, porque é uma opção assim que vai da criança até o idoso, né, poder praticar. Eu tenho uma aluna de 85 anos que faz 5 quilômetros, né, com o bastão e dentro da 1 hora da aula dela. Então, né, todo mundo pode praticar. É super democrático. Então, só tenho a agradecer poder divulgar essa modalidade aí que está chegando aqui com tudo aqui no Brasil. Muito bom. Quero agradecer também ao Rafael Batista, professor da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUC do Rio Grande do Sul,
fisiologista do exercício, coordenou esse estudo super importante dos efeitos da caminhada nórdica em pacientes com Parkinson, mais uma prova de que é uma modalidade que vale aí para públicos muito diversos. Obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade de estar traduzindo, né, para o público um pouco das pesquisas que a gente faz. Normalmente, né, muito do que é feito nas ciências do esporte, do exercício, acaba ficando restrito ali às publicações científicas, né, nos periódicos, acaba sendo lido só por outros profissionais, né, daquela área. Poder estar aqui com vocês falando um pouquinho do que as nossas pesquisas encontraram, traduzindo para o público, né, esses achados científicos, é muito importante para nós cientistas também poder levar para toda a população esse conhecimento que a gente produz academicamente. Esse é o Bem-Estar em Movimento, que contou com a produção da Letícia Valente, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar e Movimento, com Cássia Godoy.